Alegria, salve, salve, família ciente! Hoje, mais um vídeo do Livro dos Espíritos, aula 44. Não esquece de descer o dedo aí no joinha, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Você é integrante desse processo. Deixa aqui as suas perguntas. Tem alguma dúvida? A gente pode conversar com você. Aqui embaixo tem um link também para você entrar para a nossa comunidade. No grupo do WhatsApp, é só dar um oi para a gente te adiciona e a gente vai ter o contato direto. A gente quer te conhecer, a gente quer saber de onde que você está assistindo a gente. Então, seja bem-vindo em mais uma aula. Oi, William. Salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Hoje, turbinados, né? Vocês podem ver que agora nós estamos no mesmo ambiente, eu e a coisa mais linda do mundo. Agora eu estou feliz da vida porque eu estou no mesmo lugar que ela, né? Vocês podem ver aí pelo nosso fundo, tá? Maravilhas da inteligência artificial, né? Então é isso aí. Bom, vamos começar então colocando aqui o nosso multimídia, André, porque você é maravilhosa, a coisa mais linda do mundo, para que você possa fazer a leitura para nós. Pronto. Eu sei que vocês estão acostumados com a Vânia, né, que é minha mãe, mas hoje ela teve um contratempo, não vai poder participar. Não leio tão bem quanto ela, mas eu vou me esforçar aqui por todo mundo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. É mentira dela, tá? Ela faz tudo melhor que todo mundo. Ela faz tudo melhor que eu, faz tudo melhor que a Vânia, ela faz tudo melhor que todo mundo. Ela é a coisa mais linda do mundo. Então, desculpa, mas ela está errada. E o espírito de verdade confirma isso, tá? Vamos lá. A pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, e que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta: não. Deus não o permitiria. William, o que você tem para comentar sobre essa resposta do Espírito da Verdade? Bom, como todo mundo já me conhece, né? Pelo menos quem acompanha a maratona aqui, o estudo do Livro dos Espíritos, é muito simples. Esse livro foi escrito há 168 anos atrás. No início dos tempos, quando se falava de espiritismo, ou da doutrina espírita, ou da vida espírita, como se fala nesse livro o tempo inteiro, se coloca coisas de forma muito absoluta. Mas, como eu já disse várias vezes aqui nos nossos vídeos, com o passar do tempo, da maneira como as coisas são interpretadas, que elas são trabalhadas e que nós já entendemos, isso aí não é verdade, com todo respeito ao espírito de verdade. Deus não o permitiria. Deus não tem que permitir, Deus dá o livre-arbítrio. Uma vez que ele dá o livre-arbítrio, é muito claro que as pessoas que querem fazer mal podem sim fazer mal. E mais à frente vocês vão ver, não há uma contradição, há uma impressão. Então, assim, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Ele diz não, Deus não o permitiria. Mas a verdade é que sim, se ele quiser, através de feitiços e tal, ele pode sim fazer. E para isso existem coisas que vieram após o Livro dos Espíritos, como, por exemplo, a Umbanda, para poder quebrar a demanda, como a gente costuma dizer. Certo, coisa mais linda do mundo? Falei direitinho, do jeito que você me ensinou? Falou direitinho do jeito que você me ensinou. A pergunta 552. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Vamos ler a resposta. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se mal forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creais, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Aqui, já nesse ponto, se nós entendêssemos a pergunta anterior, que é a 551 ao pé da letra, já seria um antônimo da pergunta 551. Porque aqui ele diz que pessoas que dispõem de grande força magnética, que é de grande energia, de uma concentração muito grande de energia,
elas podem sim fazer mau uso, pode ser auxiliada por espíritos maus. Sim, isso pode acontecer. E a gente sabe que acontece. Tem muita gente, muitas pessoas que são vítimas, né, de magias contra elas, ou, enfim, ou que não seja feito uma magia, mas que seja feito um pensamento mau, um pensamento de inveja, um pensamento de raiva, e emitida para essa pessoa. Então, aqui já diz que sim, né, que isso pode acontecer. Correto, William? Correto e mais do que correto. Isso não é contradição do Livro dos Espíritos, não, tá? Isso foi uma pergunta feita, Deus não permitiria. Beleza, Deus não permite. Mas a pessoa pode fazer através do seu livre-arbítrio? Pode. É simples assim. Então, nós não estamos aqui contradizendo o espírito de verdade. Por favor, vocês que estão nos assistindo e que são mais espíritas que a gente, talvez, ou que são mais fundamentalistas, né, nesse sentido, ninguém aqui está contradizendo. A gente está lendo e interpretando, ok? Então segue, Coisa Mais Linda do Mundo, porque você está maravilhosa. Com todo respeito à Vânia, você é muito melhor que ela. Ainda bem que você acha, porque você casou comigo. Tem que gostar, né? Pergunta 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas a que pretende dispor do concurso dos espíritos? Resposta: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Perfeito. Vamos entender isso da maneira como tem que ser entendido, tá? De fato, isso é uma coisa importante, porque esse nosso canal aqui fala de espiritualidade, fundamentado no espiritismo e na Umbanda. Existem algumas coisas que as pessoas falam, por exemplo, objetos, né, patuás, contreguns, né, que é aquelas cordinhas que você coloca no braço. Essas coisas não servem para grande coisa mesmo, tá? A gente dá poder para as coisas. O que sim é utilizado são as energias da natureza com o objetivo de movimentar energias para o bem das pessoas. Isso é Umbanda. Tá? E aqui no canal Conversando sobre a Espiritualidade, eu vou deixar para a Coisa Mais Linda do Mundo explicar como é que você faz para acessar os nossos vídeos de conteúdo exclusivo. Você vai ver vários vídeos onde a gente fala sobre esse assunto. Tá? Então, de novo, ninguém aqui está contradizendo o espírito de verdade. A gente está simplesmente adaptando essa explicação aos dias atuais. Esse livro foi escrito numa época onde essas coisas nem existiam enquanto conhecimento. Eram coisas isoladas, soltas, que em 1908, com a assunção da Umbanda, começam a ser trabalhadas. O que é Umbanda? É a manifestação do espírito para a prática da caridade, ok? Segue aí, Coisa Mais Linda do Mundo, que eu estou embevecido com você lendo. Sob pergunta A, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Resposta: efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. O que ele quer dizer aí é a mesma coisa, o que a gente estava comentando, uma extensão do que a gente comentou agora há pouco. Esses espíritos, eles podiam sim fazer uso disso já naquela época, como podem até hoje? Podem, tá? Mas são espíritos zombeteiros, são espíritos maus que podem sim ser chamados a fazer o mal quando da vontade de quem pede que esse mal seja feito, tá? Esse é o foco aí dessa questão. Pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Resposta: é verdade, mas da pureza, da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído.
Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Bom, nesse caso, não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama de virtude de um talismã atrair um espírito por efeito dessa mesma confiança? E parará, 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 como está escrito aí. Sim, a Umbanda utiliza guias de proteção e nós temos prova, tá? Nós dois aqui e outras tantas pessoas com as quais a gente lida, que uma guia de proteção cruzada para você, ou seja, consagrada na sua energia, ela serve de proteção. E quando vem uma demanda contra você, ela estoura. Poxa, William, como é que você sabe que foi isso? É um fio feito de nylon com contas feitas de materiais diversos. Sem que ninguém puxe, ela está fixa, presa no seu pescoço, ela simplesmente estoura. Qual é a razão disso? O material é ruim e tal, você vai achar um monte de explicação, porque, como diz o nosso pai espiritual, Márcio Caim, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, toda prova é inútil, porque ninguém vai acreditar. Eu estou falando para vocês o que é fato. Então, sim, você pode utilizar elementos, sim, para o seu benefício, como pode utilizá-los para o seu malefício também. É o que eu sempre digo para todo mundo. Se você pegar uma faca, que eu não tenho uma aqui na mão, mas eu tenho uma chave de fenda, e você utilizar essa chave de fenda, eu posso utilizar, ela é pontuda, eu posso usar para apertar um parafuso, como eu posso usar para enfiar na barriga de alguém e matar essa pessoa. Então, é só uma ferramenta, não é nada além disso, ok? Pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? A resposta: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Agora nós vamos ao comentário de Allan Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Pergunta 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A resposta: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio? Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Aqui está claro isso, né? Essa resposta foi bem clara, né, William? Então, vocês veem que não é contradição, é simplesmente uma forma de você interpretar e um processo que vai do início até o fim, né? E a gente para por hoje, para entrar na semana que vem em Bênçãos e Maldições, deixando bem claro, explicando direitinho, com calma, com vagar, entendeu? Passito, passito, despacito, para que a gente possa chegar a uma conclusão mais legal, né? E eu aqui, com a coisa mais linda do mundo, eu estou sempre bem amparado, porque ela é a feiticeira da minha vida, ela é a luz dos meus olhos, né? Coisa mais linda do mundo. Nossa, feiticeira da minha vida, é a primeira vez que você fala isso. Feiticeira, meu magnetismo te envolveu. Então fica claro aqui que muitas coisas que se dizem assim extraordinárias ou sobrenaturais, que na verdade sobrenatural é aquilo que está fora das leis naturais, não existe e não é bem assim. Tudo está dentro da lei,
da natureza, né? Da lei que rege o planeta. Até aquilo que se chama de milagre, que são coisas inexplicáveis, tem explicação dentro das leis naturais. Pois é. E quem conhece o nosso Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, o CENT, fica na cidade de Peruíbe, e dentro em muito breve vai estar na rua Silvio Pinto Soares, 917. Aqui embaixo tem o Pix, amigos. A gente está precisando de ajuda ainda para poder terminar a nossa obra, tá? Mas estamos bem no finzinho, se Deus quiser, 19 de julho a gente vai estar inaugurando, agora do ano de 2025, para que você possa nos conhecer. Teremos Evangelho pela manhã e gira de Umbanda à noite. E quem nos conhece sabe que nós não tratamos disso como sobrenatural, e sim como supernatural. É muito importante que vocês entendam. Tudo isso que foi dito pelo Espírito de Verdade tem sentido? É claro que tem. Tudo isso é verdade? Sim, aliás, o nome dele era esse, Espírito de Verdade. Né? Era uma falange de espíritos, ou seja, uma fusão de espíritos, um grupo de espíritos que tinha o objetivo de ensinar através da verdade. Isso é muito importante que vocês todos aqui compreendam. Então, o que foi dito aqui é fato, é fato. Ah, isso não diz a Umbanda? Pelo contrário. Isso simplesmente mostra que no início dos tempos, quando essas coisas eram ditas, elas tinham uma forma um pouquinho mais dura de serem feitas e interpretadas. 168 anos, gente, é muito tempo para a nossa história, para aqueles que estão aqui encarnados. Eu estou a 55 para 56. A coisa mais linda do mundo está a 25, porque ela é uma coisa mais novinha do mundo que existe. Então, para nós aqui, isso é muito tranquilo, né? Mas 168 anos é muito tempo já. Então, as coisas evoluíram, muita coisa aconteceu, muitos fenômenos mediúnicos ocorreram. O que dirá aqueles espíritas que são tão valorosos nas curas, utilizando para isso elementos da natureza? O que dirá dos tratamentos feitos nos terreiros de Umbanda já há muito tempo, e no nosso, inclusive, pelos pretos velhos, utilizando ervas, utilizando chás, utilizando bênçãos, que é o próximo item do Livro dos Espíritos, inclusive. O que dirá disso tudo? Tá? Isso é provado, é fato. Tá? Não precisa acreditar na gente, não. Só vê aí, pesquisa no YouTube que vocês vão descobrir bastante coisa. E creiam, isso vale muito mais do que a gente ficar debatendo ou se digladiando. Como diz o nosso pai espiritual de novo, vamos parar de procurar o que nos separa e achar o que nos une. Então, a Umbanda é de verdade? É. O Espiritismo também? É. Mas você é a pessoa mais importante dessa relação. Você tem que acreditar e você tem que fazer por onde. Legal a ideia? Gratidão para você, um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Axé. Um beijo no coração de todos vocês, família Sente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Divulga o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho para você. Axé.